Ezequiel 41. Então me levou ao templo, e mediu as ombreiras, 6 covados de largura de uma banda, e 6 covados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de 10 covados, e os lados da entrada, 5 covados de uma banda e 5 covados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 covados, e a largura, de 20 covados. E entrou dentro, e mediu cada umbral da entrada, 2 covados, e a entrada, 6 covados, e a largura da entrada, 7 covados. Também mediu o seu comprimento, 20 covados, e a largura, 20 covados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar santíssimo. Então mediu a parede do templo, 6 covados, e a largura de cada câmara lateral, 4 covados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmara sobre câmara, e 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se susterem nela, porque não travavam da parede do templo. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em volta do templo, e havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar mediante o segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado, os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de 5 covados, e o que sobrava do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de 5 covados. E por fora das câmaras havia um espaço livre de 20 covados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava, uma entrada para o lado do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura desta parte do pavimento era de 5 covados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício era de 5 covados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 covados. Assim mediu o templo, do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 covados de comprimento. E a largura da dianteira do templo, e do lugar separado que olha para o oriente, 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de um e de outro lado, 100 covados. A nave do templo, a câmara interior, e o vestíbulo do átrio eram forrados, e os 3 tinham janelas gradeadas. As galerias em redor nos 3 andares, defronte do limiar, eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, ora as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. Havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, de modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado, assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante. Há um altar de madeira, de 3 covados de altura, e o seu comprimento era de 2 covados, os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam, 2 para uma porta, e 2 para outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes, e havia um grande toldo de madeira diante do vestíbulo por fora. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Descubra os mistérios de Ezequiel 41, o significado do templo na sua vida hoje. Contextualização. O capítulo 41 do livro de Ezequiel nos apresenta uma visão detalhada do templo. Este templo simboliza a presença de Deus e é ricamente descrito em suas medidas, ornamentos e estruturas. Parece técnico e até distante, mas quando entendemos o seu significado espiritual, a aplicação se torna poderosa.
Vamos explorar 3 pontos centrais desta visão. A perfeição das medidas do templo. As medidas precisas do templo que Ezequiel descreve nos mostram a ordem divina. Nada foi deixado ao acaso, cada detalhe foi minuciosamente pensado. Este ponto reflete que Deus é um Deus de ordem, que valoriza precisão e propósito. Aplicabilidade em nossas vidas. Quando consideramos a ordem divina, podemos pensar na maneira como Deus deseja que organizemos nossa própria vida. Não se trata apenas de seguir regras por seguir, mas de viver em harmonia com os princípios de Deus. Isso nos lembra de estruturar nossos dias, nossos sonhos e até nossas relações com intenção e cuidado. Na prática, isso pode significar fazer um esforço para ter um tempo devocional diário, organizar melhor o uso do nosso tempo e buscar equilíbrio entre nossas responsabilidades. Tudo na criação de Deus tem um propósito e, assim como o templo tinha suas medidas exatas, Deus tem planos específicos para nossas vidas. Isso nos convida a alinhar nossos corações e mentes à sua vontade, sabendo que isso traz paz e propósito. Se este estudo está trazendo reflexões valiosas para você, já aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que fortaleça sua fé e traga um entendimento mais profundo das Escrituras. Deixe seu comentário com suas impressões e compartilhe este estudo com seus amigos. A beleza dos ornamentos e simbolismos. As paredes do templo eram decoradas com palmeiras e querubins, símbolos que apontam para a vida, proteção e a glória de Deus. Estes ornamentos nos fazem refletir sobre a santidade e a majestade da casa do Senhor. Aplicabilidade em nossas vidas. A decoração espiritual de nossas vidas também é importante. Deus deseja que nossa vida seja marcada por frutos espirituais, como o amor, a paciência e a bondade. Os ornamentos do templo nos convidam a refletir: quais símbolos espirituais estamos exibindo em nosso dia a dia? Se as pessoas nos observam, elas veem a vida de Deus em nós ou percebem algo superficial? A beleza do templo nos ensina que Deus se preocupa tanto com o exterior quanto com o interior, não apenas na forma, mas no significado. Isso nos desafia a cuidar do nosso comportamento e atitudes para que sejam verdadeiras representações da graça de Deus. Assim como o templo era belo e digno de honra, nossa vida deve exalar a presença de Deus para todos ao nosso redor. A santidade e separação do lugar santo. O lugar santo e o lugar santíssimo eram separados, indicando que a presença de Deus não é algo a ser tratado de maneira leviana. Era um espaço reservado, onde somente os sacerdotes poderiam entrar, apontando para a necessidade de reverência. Aplicabilidade em nossas vidas. Este ponto é um chamado para resgatar a reverência em nossa caminhada cristã. Em uma era onde muitas coisas sagradas se tornaram comuns, Deus ainda nos chama a ter um coração cheio de respeito por sua presença. Podemos aplicar isso na maneira como oramos, como participamos da comunhão ou como lemos a palavra. Reverência não significa medo, mas sim um profundo respeito. É reservar tempo e espaço para Deus em nossa rotina, criando um lugar santo em nossos corações. Isso pode ser o simples ato de desligar o celular quando oramos ou evitar distrações que roubam a nossa atenção de Deus. Assim, reconhecemos que Ele é santo, e nosso relacionamento com Ele merece prioridade e atenção. Se você chegou até aqui, isso mostra o quanto este estudo foi relevante para você. Por isso, inscreva-se agora no canal. Não perca mais tempo. Dê seu like, compartilhe com aqueles que você ama e vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus. Seu apoio é fundamental. Conclusão. Ezequiel 41 nos revela a grandeza e a ordem da casa de Deus. O templo era um lugar de beleza, precisão e reverência, cada detalhe apontando para um Deus santo e cheio de propósito. Isso nos convida a organizar nossas vidas, embelezar nosso caráter e manter uma atitude de reverência. Que possamos viver cada dia como templos vivos do Senhor, refletindo a sua glória em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe você e fortaleça a sua fé.